Aleluia. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus enche seu coração nessa tarde e nessa noite. Que você seja tremendamente abençoado. Esse vídeo mostra para nós com alegria, né? E perseveravam diariamente no prédio, de casa em casa, anunciando e pregando Jesus o Cristo. Os irmãos têm acompanhado toda semana, você tem observado que tem aumentado o número de células, né? Vai chegar o dia que nós não vamos poder passar mais a foto das células aí. Vamos ter que arrumar um outro sistema de apresentar para os irmãos. Mas nós estamos muito contentes de poder dizer que a cada dia Deus tem multiplicado o número dos discípulos. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa hora a nossa palavra. É como viver intensamente, né? Deus nos colocou nessa terra para nós desfrutarmos do melhor dessa terra, de tudo que Deus colocou aqui nessa terra. Deus construiu esse planeta de maneira maravilhosa, né? Preparou esse planeta e nos colocou aqui. Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, e o próprio Jesus dizendo que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você está estudando o Evangelho de João, você chega aqui no capítulo 10, você vê Jesus mostrando claramente aqui nesse capítulo dois caminhos. São dois caminhos distintos que ele apresenta ali. O primeiro caminho é o do ladrão, do mercenário e do salteador. Esse é um caminho que Jesus coloca. E o outro caminho é o caminho do bom pastor. É nesse capítulo que Jesus se apresenta como o bom pastor. O caminho do ladrão nós conhecemos. Pode até parecer, né, maravilhoso, atraente, mas é um caminho enganoso, que no fim é um caminho de morte. Já o caminho do bom pastor é mostrado por ele mesmo. O próprio bom pastor mostra esse caminho dia a dia. O caminho do ladrão, do salteador, do mercenário, infelizmente muitos se embriagam nele. E não é apenas os ímpios, não. Muitos crentes às vezes desconhecem o bom pastor. Nós vemos no Salmo 23 o salmista falando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo gostaria de ter um bom pastor que não deixa nada faltar, mas o salmista começa falando do Senhor. Quando esse bom pastor é o Senhor da sua vida, então você vai desfrutar agora o nada me faltará. Então tem muitos irmãos, normalmente os ímpios já caminham por esse caminho mesmo do salteador, do ladrão, do mercenário. Mas infelizmente muitos irmãos, por falta de conhecimento ou de ensinos errados, estão trilhando esse caminho do salteador, do ladrão, ou se deixando ser induzido por esse caminho. E é onde a gente vê aí muitas coisas ruins acontecendo com os irmãos, especialmente no casamento, na família, na vida financeira. Estão trilhando um caminho que não é o caminho que o bom pastor mostra. O bom pastor, ele vai adiante das suas ovelhas, como Jesus fala. Elas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas do Senhor conhecem a sua voz, e à medida que ele vai caminhando, mostrando o caminho, as ovelhas vão seguindo ele. Esses dois caminhos levam para lugares, destinos completamente diferentes, na verdade, opostos entre si. O que Jesus fala é que esse ladrão, o mercenário, o salteador, ele conduz as pessoas para roubar, matar e destruir, para destruir mesmo. Mas já o bom pastor, ele pessoalmente conduz as suas ovelhas para que elas possam desfrutar de uma vida verdadeira, de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida com intensidade. Como fala no Salmo 23, o bom pastor conduz as suas ovelhas e as faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas de descanso, um lugar de refrigério de alma. Quanto mais nós conhecemos o bom pastor, mais nós vamos desfrutar dessa vida em abundância que ele fala. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então tem uma vida que ele veio para trazer para nós, para os seus filhos, para aqueles que um dia creram no coração e confessou com a boca. Nós estamos falando de uma vida com intensidade, uma vida com abundância. Mas normalmente você não vê falar no meio da igreja essa vida intensa, essa vida com intensidade. Não é uma expressão muito comum no nosso meio, porque muitos irmãos associam essa vida intensa, essa vida com intensidade, a questão da adrenalina, a questão de baladas, festas, 24 horas ligados aí no mundo.
associam a vida intensa ao pecado, mas isso é um engano. Para muitos crentes, só um ímpio mergulhado no pecado pode viver essa vida intensa, e pensam assim porque o pecado é que conduz a essa intensidade, mas isso não é verdade. O pecado, as pessoas que vivem dessa maneira, eles nem estão vivendo a sua própria vida, eles estão num caminho de morte. Aqueles que vivem na prática do pecado, eles não estão desfrutando da vida, na verdade eles estão destruindo a sua vida. Pessoas que estão aí nas madrugadas usando drogas, se embriagando com álcool, na prostituição, nessas baladas cheias de promiscuidade, eles estão na verdade destruindo a própria vida. Tudo tem um preço nessa terra, e as pessoas que vivem dessa maneira, um dia vão receber a conta, precisam pagar essa conta, e às vezes é tarde demais. Outros irmãos pensam que somente quem tem dinheiro, somente os ricos podem viver uma vida em abundância, uma vida com intensidade, mas isso também é um engano, porque se isso fosse verdade, você não veria ricos suicidando, você não veria ricos divorciando, você não veria ricos com depressão. O dinheiro é apenas uma parte daquilo que pode nos ajudar, mas na verdade a vida em abundância, a vida com intensidade não está ligada à quantidade de dinheiro ou patrimônio que nós temos. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida, a verdadeira vida, a vida em abundância, não depende da quantidade de bens que ele possui. Jesus está falando aqui, o que define uma vida em abundância, de paz, alegria, desfrute, não é a quantidade de dinheiro que nós temos. Todos nós passamos por luta, seja rico, pobre, todos nós passamos por dificuldade nesse mundo, mas isso não deveria impedir que nós desfrutássemos dessa vida em abundância que Jesus veio para trazer para nós. Eu estou falando aqui hoje uma mensagem para gerar fé no seu coração, para que você, a sua casa, a sua família possa desfrutar de uma vida em abundância, como Jesus está falando aqui. Ele está separando. Tem alguém que veio para destruir, para roubar, para matar, mas eu não vim para isso. Eu vim para trazer uma vida que vale a pena ser vivida, essa vida com intensidade de alegria, de amor, de paz, de prosperidade. Foi isso que ele veio para trazer para nós. E essa vida, esse estilo de vida está relacionado não ao que temos, mas àquilo que nós somos. Aquilo que nós somos, conforme aquilo que Deus nos estabeleceu agora com essa nova vida. Talvez na velha vida, o velho homem fosse esse que caminhava por esse caminho do ladrão salteador, do mercenário. Mas no dia que nós nascemos de novo, nossos ouvidos foram preparados para ouvir a voz do pastor. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e seguem. Por quê? Porque conhece a voz do pastor, não segue o mercenário. Tem um vídeo no YouTube que eu vi há pouco tempo. Esses países andinos, não sei se na Argentina, é um criador de ovelhas. Então está lá aquele rebanho grande no pasto, e aí ele chama alguém que não é o pastor e pede para gritar chamando as ovelhas. E ele grita, 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 as ovelhas sequer levantam a cabeça. Aí quando ele grita, vem todas as ovelhas correndo, porque elas conhecem a voz do pastor. Não é o mercenário, elas não seguem outros caminhos. Assim o Senhor nos coloca para ouvirmos a sua voz e seguirmos para desfrutarmos dessa vida cheia de alegria, de sermos cheios, na verdade, da alegria do Senhor. A Bíblia fala da alegria do Senhor. Pode ser rico, pode ser pobre, mas a Bíblia diz, está lá em Neemias capítulo 8, verso 10, na parte B: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Independente da circunstância, a alegria do Senhor é a vossa força. Muitos irmãos perderam a alegria de servir a Deus, de liderar uma célula, deixou de lado o chamado pastoral, porque em algum momento, por algumas circunstâncias, perderam essa alegria, como a irmã está testemunhando aqui. Mas a alegria do Senhor não acabou no seu coração.
Você perdeu a alegria por causa de circunstâncias que o ladrão, salteador e mercenário criou para roubar de você a alegria do Senhor no coração. Nós precisamos resistir. Domingo passado nós falamos que o diabo, nosso adversário, fica rugindo, falando na nossa mente, e é dessa maneira que ele fala para tirar a alegria do Senhor do seu coração, e às vezes colocar a alegria das circunstâncias, a alegria do ambiente, a alegria das pessoas, que num determinado momento nós frustraremos e perderemos a alegria. Mas se nós compreendermos quem nós somos, quem Ele nos fez, e permanecermos na presença dEle, a alegria dEle é a nossa força para superar todos os desafios, para superar as pandemias, para superar os problemas financeiros e permanecer de pé diante dEle, independente das circunstâncias. Vai permanecer de pé diante dEle num problema no casamento, casais passando por dificuldade e não consegue sair daquele problema, e aí o leão fica rugindo, divorcia, separa, sai dessa vida, muda a sua história. Tem muita mulher nesse mundo, tem muito homem nesse mundo, sai desse casamento falido, mas esse casamento falido é uma aliança que o Senhor, o verdadeiro leão, participa dessa aliança. Se nós invocarmos o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que não invoca o nome do Senhor no casamento? Ele é poderoso para salvar o casamento. Por que não invoca o nome do Senhor na empresa, no seu trabalho, na sua vida financeira? Ele é poderoso para mudar a sua sorte, para manter essa alegria no coração. Precisamos nos posicionar em fé, resistir firmes na fé, empunhando o escudo, embraçando o escudo da fé, para apagar, para anular todos os dardos inflamados do maligno que vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir sua família, seu casamento, sua vida financeira, seu relacionamento com seus filhos, a sua vida espiritual. O ladrão, o salteador, mercenário que passa por outra porta, que pula pela janela, ele vem para roubar. Quantos irmãos estão parados? Quantos irmãos que já foram ativos, já experimentaram os poderes da era vindoura, estão parados hoje? Glória a Deus que tem muitos que estão parados congregando, mas tem muitos que estão parados lá fora. Esqueceram completamente a alegria do Senhor no coração, a alegria de servir, a alegria de ser um canal de salvação, a alegria de falar do amor de Deus, de experimentar o amor de Deus. Desde quando eu converti, eu nunca deixei de participar de um encontro. Em Goiânia, as redes faziam um encontro a cada 40 dias, 50 dias, tinha um outro encontro, onde a gente está ali ministrando, mantendo essa chama acesa no coração, sendo incendiados. Nós somos esse povo que precisamos viver essa vida intensa, mas é uma vida intensa em Deus. Quando nós estamos envolvidos, não estou falando para ninguém parar de trabalhar, para deixar de cuidar das suas coisas, mas quando você está envolvido com as coisas de Deus, vivendo essa vida de intensidade, o ladrão, o salteador, o mercenário não acha espaço na sua mente nem no seu coração para esfriar você, para tirar você desse caminho, para fazer com que você deixe de ouvir a voz do bom pastor, que tem preparado coisas maravilhosas para nós. Vida em abundância. A vida em abundância nós desfrutamos na presença dele. Ah, pastor, mas nessa pandemia aconteceu muita coisa, perdi muitos entes queridos. É inevitável que nesse mundo nós passemos por situações difíceis, momentos de luto, de tristeza. Mas a própria Bíblia fala no Salmo 30, verso 5: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No momento de chorar, nós choramos. No momento de nos alegrar, nós nos alegramos. É inevitável que nós venhamos a ter momentos de tristeza que não roubam a alegria do coração. Não é porque você perdeu um ente querido, que você está ali sofrendo com a perda daquele ente querido, que você perdeu a alegria do Senhor no seu coração. É essa alegria que vai brilhar pela manhã, restaurando a sua vida. A vida continua. Todos nós um dia passaremos. A nossa alegria é porque nós sabemos para onde nós vamos. A Bíblia nos mostra a glória que será na próxima vida, na próxima dispensação, aonde o Senhor tem preparado tudo para nós. Jesus falou: é necessário que eu vá, vou preparar lugar. Está preparando um lugar.
E a Bíblia nos mostra muitas vezes, eu tenho meditado, falado com os irmãos, nós nunca devemos perder a perspectiva de que um dia nós não estaremos aqui. A maioria das pessoas sofrem porque um dia vai morrer aqui, mas não deve ser isso que ocupa o nosso pensamento. Nós devemos meditar na perspectiva de que um dia nós estaremos na presença do Senhor. Se nós experimentamos momentos de unção quando estamos reunidos aqui, imagina o ambiente de unção que é na presença dEle. Estaremos ali contemplando os anjos, contemplando Ele face a face. Nós nunca devemos perder a perspectiva daquele que nos criou e daquele que nos salvou. Nós estamos aqui de passagens nessa terra. Aqui nessa terra devemos desfrutar de uma vida em abundância, uma vida com intensidade, de alegria, de paz, de amor, vivendo conforme o caminho que Deus preparou para nós. Mas o nosso desejo deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. A nossa oração principal deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Um dia Jesus estará reinando aqui na terra, por 1000 anos Ele estará reinando aqui na terra, e nós precisamos meditar nessas coisas do céu, nas coisas eternas. Ao anoitecer pode vir um choro, como o salmista fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não perderei a alegria, porque Tu estás comigo, o Todo-Poderoso está comigo. O Deus Todo-Poderoso se apresenta para nós como bom pastor, não é como um juiz, não é como um carrasco que veio para executar. Ainda que eu entre pela minha vontade, pelos meus pecados, no vale da sombra da morte, Ele está comigo para me tirar dali. Ele está ali para me sustentar, para tirar da lambança que eu mesmo arrumei, da bobagem que eu mesmo fiz. Deus nos deu uma vida para ser desfrutada com abundância de alegria e paz, independente das circunstâncias, e não para vivermos uma vida pesada, carregada. A vida de muita gente é um fardo, a vida de muita gente é um peso, a família é um peso, o trabalho é um peso, os filhos é um peso, a igreja é um peso, porque não estão ouvindo a voz do bom pastor. Precisamos mudar os nossos ouvidos. A Bíblia nos ensina como desfrutar dessa vida, mas tem algumas coisas importantes que nós devemos considerar, que são aquelas coisas que o diabo, vosso adversário, ruge na sua mente, no seu ouvido, para roubar de você essa vida em abundância. Quero compartilhar 5 coisas que o nosso adversário ruge para roubar a nossa alegria, o nosso desfrute dessa vida em abundância. A primeira coisa é a condenação. Precisamos sair da condenação de uma vez por todas. O diabo, nosso adversário, fica rugindo, trazendo condenação na mente, e as pessoas vivem o tempo todo remoendo erros do passado, pecados cometidos, situações erradas que você entrou, e aí o diabo fica te lembrando, e as pessoas vivem presas nessa dívida do passado. Aquilo que está muito em moda falando hoje, né? Excesso de passado. Nós vivemos o presente, mas tem muitas pessoas presas no passado, por causa da condenação, da acusação, ou da mágoa, do ressentimento. Talvez você não fez nada de errado, mas pessoas fizeram, e o diabo conseguiu tampar os seus ouvidos para você não ouvir a voz do pastor, e você está parado, não com a condenação para você, mas com a condenação para outros. Talvez aquilo que você considera fizeram comigo, e você não perdoa, é a mesma condenação, seja para você, seja você agora magoado com outros, está te impedindo de desfrutar a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para trazer para nós. Precisamos resolver de uma vez por todas a questão do nosso passado. Nós falamos domingo passado, devemos ignorar esse tipo de rugido na nossa mente e crer no perdão de Deus para mim e para os irmãos. Nós precisamos crer no perdão do sangue da cruz e deixar o nosso passado para trás. Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, falando daquilo que Ele nos concedeu, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Há pessoas que estão presas com dívida, presas no casamento por causa de dívida, presas na família por causa de dívida, mas a dívida também já foi paga. Paulo também fala na carta aos Colossenses, tendo cancelado
o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A dívida foi paga, não há mais dívida. E se nós crermos na substituição lá na cruz, quando o Senhor nos substituiu, nós é que estávamos condenados por causa do pecado, tínhamos um salário a receber, que é a morte. Se nós crermos na substituição, então nós podemos falar: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8:1. A razão porque muitos irmãos vivem uma vida de derrota, não desfruta dessa vida em abundância, é porque acredita no rugido, acredita na mentira do diabo, de que Deus não está satisfeito com você, que você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. O diabo, o seu adversário, está o tempo todo rugindo para tentar convencer você de que Deus não está satisfeito, mas precisamos resistir firmes na fé. Esses irmãos estão sempre com a sensação de que estão devendo alguma coisa para Deus, que tem alguma coisa que tem que fazer. Não pode ser desse jeito, não pode ser de graça desse jeito. Mas as coisas para com Deus, ou é de graça ou não é. Porque se for estabelecer um preço para que nós pudéssemos ter acesso à presença dEle, um preço que nós necessitássemos pagar, nós jamais conseguiríamos. Ou você recebe tudo pela graça, ou esquece. Você pode, como Paulo fala, entregar sua própria vida para ser queimada. Não é suficiente. Ou nós recebemos pela graça, ou não recebemos. Então há pessoas que creem que o Senhor pode curar, que pelas pisaduras do Senhor nós já fomos sarados, mas creem também que Deus pode tacar um câncer em você, para que você mude de vida. Há irmãos que acreditam que o Senhor é poderoso para enfiar um câncer numa criança, para que a família, o pai, mude a vida. Num momento eles creem que o Senhor cura, mas num outro momento eles creem que Deus também pode trazer juízo sobre a sua vida, para ensinar uma lição. Outros creem na prosperidade de Deus, até ora, mas fica o tempo todo com medo que se eu falhar, Deus vai tacar uma pobreza na minha vida, para que eu possa ser mais humilde. Ficam vivendo essa vida dupla, até creem na graça, mas creem também no juízo. Creem no perdão, mas não saem da condenação. Às vezes, de vez em quando, se sentem amados. Eu sou amado de Deus, Ele me ama. Mas a maior parte do tempo, creio que Deus está irado, creio que Deus está lá pronto para tacar um raio na cabeça, porque você cometeu uma falha. Quando nós estamos falando de vida em abundância, aqueles que vivem dessa maneira, dessa dicotomia, não tem jeito de viver uma vida intensa em Deus, não tem jeito de viver a vida em abundância que Jesus trouxe. A condenação, a ira de Deus, toda ela foi resolvida na cruz. Por causa da obra consumada da cruz, toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus. Não ficou um pouquinho de ira para vir sobre a vida dos filhos de Deus. Toda a ira já foi derramada sobre o Senhor. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36, Jesus falando disso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa vida eterna é o zoe de Deus, é a vida em abundância. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que creem no Senhor Jesus, que creem na obra da cruz, que creem no Filho de Deus, não há mais juízo de Deus, não estamos mais debaixo da ira. A ira de Deus está reservada para Satanás e seus demônios, e para todos aqueles que são rebeldes para com o Filho. Sobre a igreja do Senhor, sobre os filhos de Deus, não há mais condenação. Por quê? Porque a ira não está mais sobre nós. Jesus já levou toda a ira de Deus lá na cruz. Lembra do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus. Não foi possível. Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus. Não sobrou um pouco para você. Não tem mais ira de Deus sobre a sua vida.
Se o diabo fica rugindo, se você é um desses que estão aí acusados, talvez porque não está rompendo financeiramente, talvez porque seus filhos estão vivendo de uma maneira que você não gostaria, e aí o diabo fica falando que a culpa é sua, que você é o culpado, que você precisa fazer alguma coisa, porque Deus está irado com você, por isso que a sua vida financeira não rompe. Você pode ser liberto disso hoje, apenas confessando a verdade da palavra de Deus, declarando que o seu passado foi apagado na cruz, que sobre você não há mais condenação e nem culpa, porque você está em Cristo Jesus, aleluia. Se você está em Cristo Jesus, se você creu com o coração, confessou com a boca, você está nele, e tudo que ele tem é seu por herança. Você pode resolver sua vida hoje, sair dessa posição. Primeira coisa que nós precisamos para viver essa vida em abundância é sair da condenação, reconhecer que o bom pastor está nos chamando para uma vida sem condenação. A segunda coisa é viver em paz. Nós devemos buscar essa paz. Não dá para viver intensamente uma vida em abundância se não temos paz no coração. Se não tenho paz no meu coração, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho paz na igreja, eu não tenho paz em lugar nenhum. Jesus falou: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não do jeito que o mundo dá. A minha paz excede o entendimento. É a paz que nos permite desfrutar de cada momento da nossa vida com intensidade. É a paz que nos dá liberdade para viver. Sem paz não há como viver uma vida intensa. O contrário dessa paz aqui é medo. Tem 3 dimensões essa paz de Deus. A primeira é quando vivemos consciente de que fomos justificados pela fé e não pelas obras. Nós vemos Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé, não por obras, mas pela fé, por crer na obra do Filho de Deus, por crer no Filho de Deus, fomos justificados, então nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós podemos agora nos aproximar dele sem medo. A carta aos Hebreus fala, capítulo 4, verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem medo, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ocasião oportuna aqui é tudo aquilo que você precisa de graça de Deus. Está precisando de graça no seu casamento? Você pode chegar agora confiadamente junto ao trono da graça. Está com um problema na vida financeira? Você pode chegar agora confiadamente na presença de Deus no trono da graça, para achar misericórdia naquilo que você precisa de misericórdia, só porque você foi justificado pela fé. A segunda dimensão da paz de Cristo é o descanso. Esse descanso da palavra de Deus, esse nós temos que trabalhar. Nós precisamos nos esforçar para permanecer no descanso. Nós vemos agora na carta aos Hebreus também falando. Hebreus capítulo 4, verso 11. É um capítulo que fala do descanso de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se a própria Bíblia está falando que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso, significa que tem coisas que vai dificultar esse descanso. E uma das coisas que vai dificultar o descanso é o diabo, vosso adversário, rugindo no seu ouvido para trazer condenação, para roubar sua paz. Nós temos que nos esforçar, embraçando o escudo da fé, resistindo firme na fé, para permanecermos firmes no descanso. Aqui ele fala, para que não caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Essa desobediência aqui não é pecado moral, que muitos irmãos, qualquer palavra que fala desobediência, ele já pensa, né, saiu do descanso por causa do pecado. O pecado tirou do descanso. O pecado é um problema, nós temos que fugir do pecado. Mas essa desobediência que está falando aqui é a falta de fé para crer no descanso da obra consumada. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, o descanso da obra consumada. É um esforço de fé, para não deixar o inimigo roubar a nossa fé.
Nós vemos a carta aos Hebreus no capítulo 4, verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Está falando dos hebreus. A palavra de Deus foi liberada sobre eles, para eles entrarem no descanso, na Canaã. Mas eles não desfrutaram de descanso, por quê? Por causa do pecado, porque fazia coisa errada, tinha idolatria. Não, porque não creram na promessa do descanso que Deus estava dando para eles. Devemos temer, ter temor de cair, achando que eu tenho que fazer alguma coisa no meu esforço para entrar no descanso de Deus. O escritor de Hebreus diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, os que cremos, nós somos o povo da fé. E o descanso de Deus para nós no Novo Testamento, na Nova Aliança, nessa dispensação, é a paz com Deus. Nós precisamos apenas crer que a obra foi consumada. Porque a obra foi consumada, então eu posso agora entrar nesse descanso, como fala no verso 10 desse mesmo capítulo. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Nós vemos no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, que Deus trabalhou ali 7 dias. 6 dias ele trabalhou, no 7º descansou. Não é porque Deus estava cansado, é porque ele estava construindo algo. Durante 6 dias Deus trabalhou, construindo todas as coisas. No 7º descansou. Aí o homem pecou. Quando o homem pecou, Deus começou a trabalhar de novo. Há um momento que Jesus fala no Evangelho: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nesse período todo, lá do Gênesis capítulo 1, lá, quando o homem caiu, até a obra consumada na cruz, o Pai e o Filho estavam trabalhando para nos trazer de volta. E foi um trabalho árduo, foram milênios. Para Deus construir todo o universo foram 6 dias. Colocou o homem para salvar o homem, foi milênios nesse plano de redenção. Mas a obra estava consumada lá na cruz, foi consumada. Deus não está trabalhando mais, Jesus não está trabalhando mais. Por isso fala aqui: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. A obra foi consumada, Deus parou de trabalhar, nós estamos no 7º dia. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para o homem lá no jardim, quando ele foi criado? O homem levantou todo empolgado: o que nós vamos fazer aqui hoje, Senhor? Tem alguma coisa para fazer? Não, hoje é feriado, hoje é dia de descanso, é o 7º dia. Nós estamos vivendo o 7º dia da nova aliança, é o tempo do descanso. E tudo está relacionado ao crer, não é ao fazer. Nós fazemos muita coisa, fazemos dia de salvação, ministramos, oramos, repreendendo o diabo, quebramos tudo aqui, né? Fazemos cultos, fazemos reuniões de célula, mas tudo isso porque nós cremos na obra consumada. Nós cremos que tudo isso que nós estamos fazendo, estamos sendo apenas um canal para que Ele possa operar através da nossa vida. Aqueles que estão fazendo a obra de Deus no esforço, está orando no esforço para alguém se salvo. Aí o camarada não é salvo, chega uma hora você vai cansar, você não conseguiu. Ou outros, pior ainda, orou, joelhou, né, pagou preço, jejuou. Aí o camarada é salvo, aquele que foi salvo tem uma dívida com ele, porque foi ele que pagou o preço. Então a dívida eterna, impagável. Joelho no chão aqui, ó. Eu sei o preço que eu paguei por você. Foi só um canal, foi só o serrote na mão do carpinteiro. Quem fez a força foi o carpinteiro, quem realizou a obra foi o carpinteiro, não foi você, não fomos nós. Nós tivemos o privilégio de participar dessa obra maravilhosa, no descanso. O descanso que eu estou falando é a Canaã do Novo Testamento. No Velho Testamento, a Canaã era a terra prometida que manava leite e mel. No Novo Testamento, nós esforçamos para ficar no descanso, para desfrutar dessa vida que mana leite e mel. A obra de Deus não pode nos consumir, como eu falei no início. A sarça que queima e produz o combustível para a obra, não somos nós.
Nós não nos consumimos. Se alguém está fazendo obra de Deus, está sendo consumido, está errado. Você está se colocando fogo em você, e esse fogo não vai produzir nada, pode ser um fogo estranho, porque o combustível é o próprio Deus. Nós devemos fazer a obra nesse descanso, participar dessa obra nesse descanso. E a terceira dimensão da paz é nós sabermos que já recebemos a maior de todas as bênçãos, a mais cara, que foi a salvação de graça. A paz toma o nosso coração quando eu sei que o maior milagre que poderia acontecer na minha vida já aconteceu. Eu fui salvo e eu não tive que fazer nada para ser salvo, apenas crer. O maior milagre não é ressuscitar um morto de 4 dias. Estava compartilhando na célula essa semana. Ressuscitar um morto que está morto há 4 dias é um milagre extraordinário. Mas se esse morto que ressuscitou agora não crê no Senhor Jesus, ele vai morrer e vai para o inferno de novo. O maior milagre é sermos libertos da condenação eterna. O maior milagre é sermos libertos dessa derrota final, de sermos lançados no lago de fogo e enxofre. O maior milagre é a nossa salvação, que custou mais caro para Deus. E se o maior milagre, o mais caro, eu recebi de graça, por que para receber os outros que são mais baratos, eu tenho que fazer alguma coisa além do crer? Então isso traz descanso para nós, traz paz no nosso coração. O que você precisa de Deus, você deve pedir a Deus. Irmãos, às vezes que questiona coisas tolas, né? Então quer dizer eu estou desempregado, eu não preciso nem sair de casa, Deus vai mandar o trabalho lá para mim? Não é desse descanso tolo que eu estou falando. Deus vai te abençoar lá na ponta. Você manda o currículo, você estuda, você prepara, se capacita, e Deus vai abrir a porta. Mas se eu me preparar, então eu já vou conseguir mesmo. Então vai nessa fé de que você vai conseguir. O Senhor é que abre as portas. É muito mais fácil, você pode até conseguir no seu esforço, mas o Senhor abre as portas sem esforço. Ore ao Senhor, capacite. Os irmãos que querem casar, que estão aí abrasados, ore ao Senhor. É Ele que vai te dar uma varoa, é Ele que vai te dar um varão. Olhe com os olhos abertos, procurando: o Senhor é essa, o Senhor é aquele. O Senhor vai te mostrar. A terceira dimensão da paz é sabermos que tudo recebemos pela graça. E quando vem uma ansiedade, pastor, nessa pandemia, nessas circunstâncias da vida, às vezes ficamos ansiosos. A Bíblia fala que a ansiedade é pecado, que a ansiedade é a falta de fé. Mas todos nós estamos sujeitos. O que nós devemos fazer? Paulo fala na carta aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando a ansiedade bate na nossa porta, corremos e lançamos sobre o Senhor. O Senhor vai resolver isso. O Senhor é poderoso para mudar a minha sorte. O Senhor é poderoso para abrir uma porta, para curar, para restaurar, para mudar a história do meu casamento, para que eu possa viver uma vida em abundância. Eu lanço sobre Ele a ansiedade e descanso. Porque se eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, eu volto para o descanso. Eu vou esperar no Senhor e não na força do meu braço. A condenação é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Não tem como viver o futuro. Nós vivemos o presente. A condenação e a ansiedade impedem de vivermos essa vida com intensidade, essa vida em abundância que Jesus veio para trazer. Porque o único momento que nós vivemos com intensidade é o presente. E se eu estou cheio de passado, se eu estou cheio de futuro, eu não consigo desfrutar da vida no meu presente. E o presente está passando. O presente de uma hora atrás já não é mais, já virou passado, passou. Aquilo que eu não vivia uma hora atrás, não vivo mais. Eu preciso resolver na minha vida o meu passado e o meu futuro. Eu vou esperar no Senhor o meu futuro. E o meu passado Ele já resolveu lá na cruz. Diga glória a Deus. Terceira coisa, rejeite todo merecimento. A tal da justiça própria. Nós nunca seremos aceitos diante de Deus por mérito, por merecimento, porque fizemos alguma coisa. Nunca fomos aceitos por mérito, não somos aceitos por mérito e nunca, jamais seremos aceitos por mérito. Nós somos aceitos por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por causa do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado, então nós somos aceitos diante de Deus. Foi assim no Velho Testamento, é assim hoje, e vai ser assim sempre. Nós vemos Hebreus também, capítulo 10, verso 19, dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós podemos entrar com intrepidez na presença de Deus no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela obra da cruz, o sangue foi derramado, e é por esse sangue que nós temos livre acesso à presença de Deus. Não há mérito nenhum, não podemos, não, eu orei essa semana, então agora eu posso falar com Deus. Eu orei, jejuei, então agora eu estou mais íntimo de Deus. Isso tudo é o rugido na sua cabeça, que o dia que você não orou, o dia que você não jejuou, você não tem coragem de chegar, com medo de ser consumido pelo fogo. A Bíblia nos mostra isso até no Velho Testamento. No Velho Testamento, no tempo do tabernáculo e também do templo, o homem levava um animal, um cordeiro, para ser sacrificado, para que o pecado fosse coberto. Então, aquele homem levava um animal para ofertar, a oferta do pecado que a Bíblia chama. E quando ele chegava ali no tabernáculo, depois no templo, ele procurava o sacerdote e apresentava o cordeiro. O sacerdote olhava para o cordeiro, o sacerdote examinava o cordeiro, não olhava o ofertante, não olhava o pecador. Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante era aceito também. Nenhum momento o sacerdote olhava para o ofertante, só para o cordeiro. E depois que aquele cordeiro era aceito, acontecia duas coisas: o ofertante impunha as mãos sobre o cordeiro. Nesse momento, o pecado do ofertante passava para o cordeiro e a justiça do cordeiro passava para o ofertante. E quando aquele animal era imolado, queimado em sacrifício, aquele ofertante ia embora para casa com os pecados perdoados. A mesma coisa acontece hoje. Nós nos achegamos com o nosso cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Nós nos apresentamos. Deus olha o cordeiro. Se o cordeiro é aceito, nós somos aceitos. Se o cordeiro não é aceito, nós também não somos aceitos. É o cordeiro sem defeito. Jesus é o nosso cordeiro. Se Jesus é o seu cordeiro, então você tem paz com Deus, você é aceito por Deus. Mas muitos irmãos ainda estão perturbados, achando que Deus está avaliando. É o mené, tekel, parsim, medindo, contando e pesando. Deus está olhando para você para ver se você é digno de ser aceito. Tem muitos irmãos que passam essa vida de aflição, querendo se apresentar diante de Deus com algum mérito. Ou pior ainda, tem alguns que não se apresentam diante de Deus, porque não se sentem dignos. Glória a Deus que nós somos resolvidos com relação à ceia. Mas infelizmente muitos irmãos não tomam a ceia, porque eles não se sentem dignos de tomar a ceia. E por esse raciocínio, aqueles que tomam a ceia porque se sentem dignos, estão tão errados quanto o outro. Nós não tomamos a ceia porque nós estamos sem pecado, porque a própria Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Acabei de confessar todos os pecados, perdoa, pronto. Não pode falar. Em nenhum momento se pode falar que não tem pecado. Por quê? Porque a nossa carne não habita bem nenhum. Então nós nos achegamos para tomar ceia confiado no Cordeiro. Se o seu Cordeiro é Jesus Cristo, tome a ceia à vontade, porque Deus está olhando para o Cordeiro, não está olhando para o ofertante. Diga glória a Deus. Eu estou falando aqui, irmãos, revelação assim, coisas profundas que vai trazer libertação para a sua vida. Irmãos que têm medo de Deus, que acha que o que está acontecendo de ruim na sua vida ou no mundo é culpa do homem, é vontade de Deus, não é. Se o Cordeiro é aceito, você é aceito também. Quarta coisa que nos leva a viver uma vida em abundância. Quarta coisa que nos leva a desfrutar da vida em abundância que Jesus veio para trazer. Seja grato, tenha gratidão no coração, reconheça que você é abençoado. Quando a gente está falando às vezes de que nós devemos viver uma vida feliz, há pessoas que já têm uma lista, né, de reclamação. Mas o fulano, mas não sei o que, mas não sei o que. Tem ali um monte de dificuldades para reclamar, reclama o tempo todo.
Há pessoas que nunca estão satisfeitas na sua vida, sempre tem alguma coisa para reclamar. Nós vemos lá, quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. O povo estava escravo ali no Egito, viveu lá 400 anos, a maioria desses anos eram escravos no Egito, e Deus libertou de lá. E aí começaram a reclamar, não tem comida, não tem comida. Aí Deus mandou o maná para eles, pão do céu, milagre extraordinário, tem comida todo dia agora. Começaram a reclamar, todo dia essa comida, só tem essa comida, todo dia essa comida. E Deus tacou lá a carne para eles comer, botou para os narizes a carne, o povo reclamão, murmurão. Seja grato. A Bíblia fala, nós compartilhamos algumas semanas atrás, que todas as coisas, está escrito lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós temos revelação de que todas as coisas Deus faz convergir para o nosso bem, então nós somos gratos também pelas dificuldades, somos gratos também pelos desafios, somos gratos também por circunstâncias que nós passamos, que nós falamos semana passada. Tiago fala, né? É algo que muitos irmãos não conseguem nem ler. Tiago fala na carta dele, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, ele está falando para os crentes, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, aleluia, o passar por várias provações. Que é isso, pastor Tiago? Eu tenho que me alegrar com a provação? A provação é um negócio ruim, provação dói, provação gera medo, provação traz muitas preocupações. Pois é, o apóstolo de Jesus Cristo aqui está falando, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir coisas boas na sua vida. Quando nós cremos nessa verdade, que Deus está trabalhando, a maioria das provações não é Deus que cria, Deus não cria teste, mas Deus usa circunstâncias para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer. Se você fizer uma comparação de uma criança, a criança reclama muito, tem que comer direito, tem que sentar direito, não pode ver televisão comendo. E são provações da fé daquela criança. Deus às vezes usa circunstâncias para que nós pudéssemos amadurecer, possamos amadurecer. E aí nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Não é só para as coisas boas não, dá graças pelas coisas boas que acontecem, não, é por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é a vontade de Deus a provação, não é a vontade de Deus a dificuldade, não é a vontade de Deus as decepções que nós passamos, mas a vontade dele é que nós sejamos gratos em tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está o tempo todo trabalhando para que as coisas cooperem para o nosso bem, para que a gente não fique no prejuízo. E para que Ele possa cumprir essa promessa, não precisamos de ter a vida perfeita. Se todas as coisas boas e ruins vai cooperar para o nosso bem, então é essa vida que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho que abrir meu coração para compreender, até para orar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. As circunstâncias que estamos vivendo, que não é o que eu queria, mas baseado nisso aqui, Deus vai fazer alguma coisa para que isso coopere com o nosso bem. Essa pandemia do inferno, como é que isso aqui pode ser bom na nossa vida? Há algo que nós sabemos, depois de toda tragédia, toda desgraça na humanidade, há um grande avivamento. O diabo levanta com o vírus, com a pandemia, essa situação toda, e Deus depois vem com um grande avivamento. Por que Deus não opera o avivamento sem a pandemia? Porque Jesus está convidando todos os homens, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. E tem pessoas que acham que a vida está boa demais, que acham que o mundo é bom demais. Aí quando surge uma circunstância, ficam cansados, sobrecarregados, aí eles correm para o bom pastor, e o bom pastor vai dar vida para as suas ovelhas. Deus usa circunstâncias para que coopere para o nosso bem. Tudo o que Ele precisa é que creiamos na sua capacidade de transformar todas as coisas no nosso bem. E por último, para que a gente possa viver uma vida intensa, que a gente possa viver uma vida em abundância, essa vida que vale a pena ser vivida, é desfrutar do Senhor. Desfrute do Senhor. Olha o que Ele falou: eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando, eu vim para isso, é para isso que eu vim. Eu não vim para te salvar e depois te dar a vida em abundância. Eu vim para fazer você viver a vida em abundância. A vida em abundância, essa vida intensa que nós estamos falando, que não tem nada a ver com pecado, nem a ver com dinheiro, está nele. Ele veio para trazer e para nos conduzir a viver essa vida. Por isso nós podemos dizer que nós estamos aqui para ser felizes, para desfrutar dessa vida que Ele já nos deu, esse zoe de Deus, essa vida em abundância, é a vida com que o próprio Deus vive. Jesus viveu aqui na terra 33 anos, e viveu uma vida em abundância. Não houve momento de desespero, há momento de angústia por causa do desafio. É a vida que Ele tem preparado para nós vivermos intensamente todos os dias, desfrutando dEle. Desfrutar do Senhor está relacionado a conhecer e fazer a sua vontade. Eu preciso me esforçar para conhecer o Senhor e para fazer a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, não conforme com essa situação, não conforme com o seu casamento, não conforme com a sua vida financeira, não conforme com a sua vida espiritual. Testemunho maravilhoso da irmã, tem um chamado, mas está pesado, está ruim, não conforme, reaja, seja transformado pela renovação da sua mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós precisamos nos esforçar para conhecer. Como é que eu posso estar feliz numa situação dessa? Conheça a vontade do seu Senhor, que é o bom pastor. Nós precisamos cultivar a presença dEle, desejar a presença dEle, permanecermos na presença dEle. Não é só no culto, não é só na reunião da célula, não, é em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias estou convosco. Se queremos desfrutar dessa vida em abundância, se nós queremos viver essa vida intensa em Deus, nós precisamos estar na presença dEle, participar da obra dEle, fazer com que a obra dEle não seja vã na vida de pessoas. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, 34, ele diz, disse-lhe Jesus, a minha comida é um negócio que dá prazer, sim ou não? Comida é um negócio que dá prazer. Jesus falou, a minha comida, o meu prazer, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E olha que a obra de Deus que estava proposta para Jesus era morrer no Calvário. A minha vontade, o meu privilégio, a minha alegria, o meu prazer, a minha comida, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E aquele que enviou Jesus, enviou para ele morrer na cruz. E Jesus tinha essa alegria, e nós fomos colocados nele. O Senhor disse, esse é o meu prazer. Nós precisamos fazer dele o nosso prazer. Nós somos filhos de Deus, nós somos o povo da fé, nós somos aquele que devemos caminhar nesse descanso, rejeitando a condenação, tendo um coração grato, para desfrutar de uma vida em abundância. O que nós temos que fazer para viver uma vida intensa, desfrutando da abundância do Senhor, é estar na sua presença, é a presença dele que flui. É fácil nós testemunharmos aqui no dia de salvação, que maravilha era estar aqui, porque a vida estava fluindo dele, em nós e através de nós. Mas isso deve acontecer na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Precisamos buscar intensamente a presença dele. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé hoje, que seja hoje o dia que você vai se consagrar ao bom pastor, e orar para que ele possa te dar ouvidos para ouvir a voz. O ladrão, salteador, mercenário, veio para roubar, matar e destruir, mas o bom pastor veio para trazer vida e abundância. Nós não temos nada a ver com ladrão, com salteador, com mercenário. Nós estamos aqui para viver essa vida intensa em Deus. Estamos aqui para desfrutar da vida em abundância. Hoje, o que está faltando na sua vida? Pensa aí um pouquinho. O que está faltando para você hoje, para que você possa falar, eu estou vivendo uma vida e vida em abundância? O que está faltando?
Está faltando provisão financeira? Está faltando paz na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos? O que está faltando? Que você possa falar: eu estou desfrutando da vida em abundância que o bom pastor me trouxe. Eu queria que você orasse agora para o Senhor e falasse para Ele: Senhor, eu me consagro ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu estou aqui para fazer o que for necessário, para ouvir a voz do bom pastor que me conduz por esse caminho, desfrutando de uma vida em abundância. Está faltando saúde? Está faltando alegria no seu coração para voltar a servir a Deus? O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você está desfrutando da vida em abundância? Se está, glória a Deus. Se não está, tem alguma coisa errada. E eu te afirmo, não é da parte de Deus. Não tem nada errado da parte dele. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos cantar um cântico nos consagrando. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos hoje. Cremos que o Senhor é o bom pastor. Cremos na tua palavra que diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, como família do Senhor, como esse exército que o Senhor constituiu aqui na terra. E nós oramos hoje, Senhor, para que possamos experimentar dessa vida em abundância, que possamos viver uma vida intensa no Senhor, que possamos todos os dias da nossa vida estarmos, ó Deus, vivendo nessa dimensão de abundância, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amor, sendo compartilhado na nossa casa, na nossa família. Nós oramos nessa hora para que o Senhor, pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito, venha encher o nosso coração dessa alegria. Oramos, ó Deus, para que o amor do Senhor seja revelado no nosso coração e possamos andar em paz com o Senhor, sabendo que fomos justificados pela fé, e porque fomos justificados pela fé, temos paz com Deus para chegar diante do Senhor. Oramos hoje para que o Senhor nos dê um coração grato, reconhecendo que o Senhor está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Oramos hoje, Senhor, rejeitando toda palavra de acusação, de condenação, porque nós cremos que o Senhor nos colocou em Cristo Jesus, teu Filho amado, e porque estamos em Cristo, agora sobre nós não há mais condenação e nem culpa. Nós oramos hoje para que o Senhor fale conosco, Deus, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Senhor. Queremos ouvir a voz do bom pastor, queremos ser ovelhas, ó Deus, que conhece a tua voz. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós, como Igreja Videira Manaus, que cada um dos irmãos, nas suas casas, nas suas famílias, em tudo que eles são e tudo que eles têm, eles possam desfrutar dessa vida e vida em abundância. Nós cremos nessa verdade e nos apropriamos hoje, porque hoje decidimos buscar a tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico, querido, de consagração. Fala para o Senhor qual que é o seu desejo. Fale para Ele agora: esse é o meu desejo. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Eu quero esse